Recebe agora o presidente da Companhia de Desenvolvimento da Paraíba, a Sinep-PB, Rômulo Polari. Boa tarde, presidente. Seja bem-vindo ao Correio Debate. Obrigado, Hermes. É sempre um prazer estar aqui e levar aí para toda a população dessa grande audiência de vocês essas boas notícias que movimentam a economia, esses resultados que o Estado vem tendo, gerando emprego e renda, né? Que é o que eu acho que todo paraibano gosta. Isso. Se a gente fizer um pouquinho de retrospectiva deste ano, a gente vai ver que o PIB manteve a média de crescimento acima da média do país inteiro, né? Isso é um bom sinal. É importante, assim, o Banco do Brasil atualizou agora, em dezembro, antes de ir para o seu programa, eu estava lá atualizando, né? E a gente vai ter, segundo essa equipe econômica lá do Banco do Brasil, a terceira maior taxa de crescimento do PIB do Brasil, né? Então, são 5,5% também, a maior do Nordeste, né? E aí, quando a gente olha, e é bom que, se você analisar, enquanto o Brasil vai crescer 2,2%, aí 5,5%, ou seja, mais do que o dobro, o Nordeste 1,8%, né? Então, é um crescimento muito forte e isso foi refletido nos três pilares, né? Que esse PIB total, ele é fruto do PIB de indústria e de serviços também. Então, no quesito da indústria, o resultado foi melhor ainda, né? A gente vai ser, em 2025, o segundo maior taxa de crescimento do Brasil, né? Com 7% de crescimento em relação ao PIB industrial, só perdendo aqui para o Espírito Santo. Quando a gente fala de PIB, a gente está falando de Produto Interno Bruto, da soma de todas as riquezas do Estado, né? Isso significa investimentos que estão chegando na Paraíba, que estão sendo aportados aqui no Estado. Exatamente. Isso é toda a riqueza que foi produzida, isso é transformado em geração de emprego e que lá na ponta é isso, né? Que movimenta os mercadinhos nos bairros, que movimentam todos os setores de serviço, geração de emprego, pedreiro, servente, carpinteiro. Então, é isso que as pessoas estão vendo e que está refletindo, né, assim, um bom problema desse grande crescimento, que é a dificuldade de conseguir mão de obra, não por não ter, porque ela está muito ocupada. A gente está com a menor taxa de desemprego de toda a série histórica do estado da Paraíba, desde que ela existe, há 12 anos. Né? Então, a gente está com a taxa de 7% de desocupação, que é a menor de toda a série histórica. Né? Faz 5 anos consecutivos, saiu o CAGED agora de outubro desse ano. Né? Então, no acumulado desse ano, a gente já está com 29 mil empregos de saldo, né? Já é maior em outubro do que 2024 inteiro. É por isso que eu costumo dizer, a gente vem vindo num bom momento de desenvolvimento econômico, mas 25, por esses indicadores todos que a gente está vendo aqui, já é melhor do que 24. Né? Quando a gente fala em emprego, tem dos vários setores, a gente já falou muito aqui sobre o Polo Turístico Cabo Branco, mas tem iniciativas novas, como por exemplo o Polo Têxtil, que está aí para ser instalado, acho que até o meio do ano que vem já começa a funcionar. O que é que significa esse Polo Têxtil? Queria que você explicasse um pouquinho esse projeto para o nosso telespectador. Esse é um trabalho assim, que nos orgulhou muito, né? Vem nos orgulhando muito. Então, é um segmento de empresas de confecção da Grande João Pessoa, então são empresas de João Pessoa, Cabedelo, Conde, Santa Rita, que trabalham nesse segmento de confecção. Empresas, 86% delas são micro ou pequenas empresas e estão espalhadas por essas regiões e muitas instalações ainda não planejadas para isso. Então, isso deixa menos competitivo e então o Estado, foi uma decisão do governador, vai estar dando esse grande empurrão. Quando a gente fala em criar um polo, da mesma forma que o Polo Turístico Cabo Branco, a gente está levando todos os equipamentos para um lugar só, né? Você vira um polo. A gente está levando todas essas empresas, serão 42, como se diz no linguajar popular, de uma tacada só. Então esse polo, e olha o local, bem ao lado do Mangabeira Shopping, na principal do José Américo, a gente vai levar todo esse polo de confecção para lá. São 42 empresas que vão investir lá mais de quase 50 milhões de reais e gerar, e esse é um que nos anima muito, esse segmento é um segmento que tem uma máquina de costurar uma do lado da outra. Então, isso gera muita mão de obra por metro quadrado, o que nos deixa muito felizes. Só nessa primeira etapa aí, entre empregos diretos e indiretos, serão algo em torno de 3.500. E bem ali no coração do bairro de Mangabeira, que tem todo aquele entorno ali, Mangabeira, Bancário, Valentina, com muita oferta de mão de obra. E por que é importante levar tudo para um canto só, né? Então, você todos num canto só. Eles fazem compras coletivas, conseguem melhores preços de aquisição dos insumos. As estruturas de formação de mão de obra podem acessar todos ali, por exemplo, o Senai pode ir para dentro ali ajudar, o Sebrae pode ir para dentro ajudar,
Ali ao lado tem uma escola técnica que pode fornecer. Então, você diz, capacitação de mão de obra, de chão de fábrica ao proprietário da empresa. É mesmo de conserto de equipamentos, né? Isso, também. isso. Então, lá já tem previsto empresa, e não só a empresa do segmento em si, mas empresas que prestam mão de obra para conserto de máquina de costurar ali, de pronto, para tudo isso. Claro que o grande vetor de desenvolvimento do Estado nessa última década deve ser aí o turismo, os investimentos em turismo. Quanto é que o Estado já investiu, já captou de recursos dentro do polo turístico Cabo Branco? Em valores atuais, eu acredito que a gente já alcançou aí 3 bilhões, né? 3 bilhões? 3 bilhões de investimentos privados. O Tauá até teve aqui essa semana anunciando já que em final, já tem data marcada, se eu não me engano, 24 de março de 26 é a inauguração do Tauá para uma etapa que ele chama Soft Open, né? Que ele abre para público interno para começar a treinar o empreendimento funcionando de verdade, né? Uhum. E em 1º de julho a receber os primeiros clientes que pagam para lá se hospedar. E foi muito bacana porque assim, é uma premissa que o governador tem desde o começo de que esses empreendimentos ele também contem um pouco da história da Paraíba. E a gente fez a conexão deles com o artesanato da Paraíba através do Museu do Artesanato, do programa do Artesanato da Paraíba. Então, assim, se você for olhar no Tauá e já tem lá apartamentos mobiliados, toda a decoração é feita de artesanato da Paraíba, né? Então, a gente vai poder caminhar ao longo de todos esses empreendimentos e se reconhecendo, né, a Paraíba, que a gente não quer fazer nada copiado de nenhum canto. E isso leva desenvolvimento para toda essa cadeia de artesãos que existe ao longo de todo o estado da Paraíba, né? Então, isso é muito bom e assim, vai tornar um polo turístico com a nossa identidade. Agora, quando chegam esses novos investimentos, a gente tem aí uma questão muito peculiar, que os investimentos querem, claro, os melhores locais, né, de projeção, de visibilidade e tal. A gente está numa discussão jurídica, técnico-jurídica, sobre o plano diretor da cidade, né? Está judicializado esse processo. Não quero entrar no mérito, mas isso, de certa forma, inibe novos investimentos no Estado. O investidor, quando olha assim para o Estado e tem essa questão, essa pendência jurídica, esse impasse, ele pensa 2 vezes antes de tomar uma decisão de trazer seu equipamento para aqui, sem ter essa segurança jurídica? Não tenha dúvida, né? Então, assim, essa regra de zoneamento da cidade como um todo, isso gera uma insegurança jurídica, sim, e pode ter o potencial, sim, de atrapalhar nessa atração de investimentos, né? Porque acho que ontem houve uma decisão já sobre o cancelamento da lei como um todo, né? Eu acho que, enfim, decisão judicial não se discute, se cumpre, mas eu acho que pode nascer aí um amplo debate, né, técnico, isso é extremamente técnico, né, envolvendo aqui como engenheiro, fico confortável de dizer isso, é uma obrigação do CREA, do CAU, né, das entidades que entendem dessa parte técnica, né, se fazerem presente nesse debate, né, subsidiando a estrutura jurídica tomadora de decisão. Né, para não cair num campo de debate político, né? Exatamente, porque eu acho que o fim é comum. Ninguém quer que tenha espigão na praia. Pronto. Certo. Então, assim, de alguma forma, isso foi tomando uma proporção em que não só não se discutiu esse ponto da lei, como acabou que anulou o zoneamento da cidade como um todo, né? Eu trago até um exemplo concreto disso nosso. Nós estávamos fechando agora, recente, uma nova indústria ali bem ao lado do bairro Colina do Sul, né, do Gervásio Maia, que inclusive foi o Dr. João que a gente construiu lá em 2006, aquele empreendimento, que ia gerar algo em torno de 3 mil empregos, né? Era uma zona ainda residencial, mas contígua à área industrial antiga do distrito de João Pessoa. E nesse novo plano diretor, isso passou a ser industrial, né, que foi um pleito da Companhia de Desenvolvimento, enquanto planejamento território para desenvolvimento industrial, e que a gente estava para fechar esse contrato. Então, de repente, isso volta a ser residencial. Então, agora, a gente não vai poder mais levar essa indústria para lá. Então, isso tem impactos em toda a cidade, né? E aí, esse debate que eu acho que precisa ter, né? Assim, e entender como é que vai se dar essas regras daqui para frente e esse lapso, né? O que é que vai acontecer nesse vácuo aí de tempo. Inclusive, ontem mesmo, depois da decisão que foi adotada pelo Tribunal de Justiça, a Prefeitura já anunciou que vai recorrer ao Superior Tribunal de Justiça, STJ, que é uma instância superior. Depois do STJ, se tiver alguma questão sobre
constitucionalidade das leis, ainda pode ter o caminho do Supremo Tribunal Federal. E isso é ruim, né? Assim, isso é que é a insegurança jurídica. A insegurança né? jurídica, é verdade. Você vai investir, imagine se tem um espaço lá do território onde se mudou esse uso que permitiu esse investimento a partir disso. Então, isso vai, não vai acontecer, então vai frear esse investimento, né? Não estou falando sobre a questão de altura, que, como eu falei, é uma decisão, eu acho que é consenso comum. Hein? O interessante desse debate é isso. É consenso comum, ninguém quer... Por isso que a gente não quer entrar nesse mérito jurídico, a gente quer discutir a questão técnica, realmente, Exatamente. Como essas áreas podem afetar novos investimentos, essas definições, esses limites estabelecidos por esse zoneamento. E a gente, assim, como sou engenheiro, a gente não entende um pouco dessa discussão jurídica, né? Mas o ponto em si que estava em discussão, que é essa questão do gabarito, é senso comum. Isso é o que mais surpreende, né? Ninguém quer. Assim, João Pessoa, inclusive, sobre a ótica da construção, está nesse grande momento que vive também, porque essa questão da qualidade de vida, que tem a ver muito com isso, é a nossa característica de Orla, né? Então ninguém quer mudar isso, né? Isso. Voltando um pouquinho para a Sinep, outros números que vocês estão projetando aí no Estado em relação a empregos? Esse panorama de emprego é muito interessante, né? É importante que até outubro a gente teve a terceira maior taxa de crescimento de geração de emprego do Brasil, né? E isso se reflete em todos os segmentos. A construção civil faz 5 anos consecutivos que a gente tem um saldo de emprego médio da ordem de 5 mil empregos, né, na construção. Isso a gente está falando de 20 e tantos mil empregos no universo que tinha 30. Então tinha 30 mil empregos formais na construção civil na Paraíba inteira e hoje tem 52. E isso explica um pouco da questão da escassez, né? Não é que não quer se trabalhar porque tem Bolsa Família, isso é um outro debate. Mas é porque tem muita oferta. Essa questão econômica de lei de oferta e procura é muito comum se familiarizar com ela quando se fala de produtos, né? O meu carro, se tem muita gente querendo, o preço dele sobe. Mas a mão de obra, como a gente está com um saldo de 140 mil empregos desde 2019 aqui no Estado, com quase 25 mil de média de saldo, a gente saiu de 400 mil para 540 mil empregos em 5 anos. Então, a mão de obra, ela começa a refletir mais onde discutir que tipo de... Então, o filho do pedreiro, ele está discutindo hoje se ele quer continuar a ser pedreiro, porque tem muita oferta, mas também tem muita oferta de serviço. Então, assim, aonde ele... Então, esse é o debate. E é o desafio do momento, eu acho, da Paraíba, né? Formação, qualificação de mão de obra, porque é um resultado de um grande aquecimento econômico. Okay. Bom. Rômulo Polares, presidente da Sinep, obrigado pela presença aqui mais uma vez no Correio Debate, pela entrevista, números esclarecedores e animadores. Nós esperamos que essa curva ascendente continue aí por 2026 e pelos anos seguintes. Exatamente, e já é a previsão para 26, né? 26 já foi previsto aqui na indústria, para 26 nós somos o primeiro em taxa de crescimento, a previsão. Coisa boa. Obrigado mais uma vez, Rômulo Polares.